Sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E o nosso convidado de hoje é formado em Filosofia pela Faculdade São Luís de Brusque, em Letras Português e Inglês pela Unisul e mestre em Ciências da Linguagem também pela Unisul. Suas leituras preferidas são ficção fantástica e científica, mas sua grande paixão são os quadrinhos de super-heróis, hábito que adquiriu aos 2 anos de idade, ou seja, quando ainda nem sabia ler. Estou falando do coordenador do curso de Letras da Unisul, Fábio Bauman. Tudo bom, Fábio? Tudo bom, Renata. Obrigado pelo convite. Imagina, é um prazer enorme ter você aqui no Bate-Papo Literário. Aliás, faz tempo, né, Pois que a gente está meio que combinando e tal, mas está saindo. Finalmente deu certo. Deu certo. Ô, Fábio, vamos conversar um pouquinho, vamos começar falando um pouquinho, então, dessa tua trajetória profissional e, na verdade, uma trajetória literária, né? Conta pra gente. Bom, vamos começar profissionalmente, então. Eu moro em São Martim, morei em São Martim desde a infância, eu nasci em Tubarão, morei em São Martim. Certo. E com 13 anos de idade eu fui para o seminário, eu fui seminarista por um tempo. Olha, é mesmo? Pouco tempo. Aonde, Fábio? A minha formação foi no Paraná, em Terra Boa, em Curitiba. Eu morei também em Jaraguá do Sul e Brusque, que quando eu fiz a filosofia. A filosofia. E aí eu saí ao final da filosofia, retornei para casa dos meus pais e já comecei a faculdade de letras. Aqui na Unisul? Aqui na Unisul, isso mesmo. Eu sempre tive muita... E por que letras? Por quê? Tá, tu estudaste em seminário, tu queria ser padre? Não. Queria por um tempo, pelo menos, até eu não querer mais. Até não querer mais. Isso, mas sim, eu queria mesmo. É mesmo? E aí, quando eu saí do seminário porque eu queria trabalhar. Tá. Eu senti a necessidade de trabalhar, de ganhar o meu dinheiro, de fazer a minha vida. E durante a escola, durante a faculdade, eu sempre senti que eu tinha uma certa facilidade, um certo dinamismo para explicar as coisas para os meus colegas. Então, antes de uma prova, antes de um trabalho, eles sempre pediam para que eu ajudasse. E muitos dos meus amigos me falaram, poxa, você leva jeito para isso. Uhum. E aí, quando eu saí, eu pensei, eu preciso fazer outra faculdade, porque eu achava que só a faculdade de filosofia não era suficiente para uma boa inserção no mercado de trabalho, embora, assim, filosofia seja uma das minhas paixões também. E aí eu fui procurar, então, um curso que tivesse condizente com as coisas que eu gosto. Certo. E eu sempre fui apaixonado por leitura. E aí eu encontrei na Unisul o curso de letras, que me propiciou tudo que eu buscava. Depois que eu me formei, eu estava trabalhando com meu pai é microempresário, e aí eu já comecei o mestrado. E depois, logo que eu terminei o mestrado, eu comecei a trabalhar na rede particular de ensino, onde eu estou até hoje, junto com a universidade. Ô, Fábio, você fez mestrado em Ciências da Linguagem aqui na Unisul, a sua orientadora foi a Jussara. Isso mesmo. Que é a minha. E que é a antiga coordenadora do curso também. Que é a antiga coordenadora do curso. Qual foi o seu projeto no mestrado? O meu projeto foi uma análise de uma história em quadrinho que na época fez bastante sucesso aqui no Brasil, um quadrinho da Marvel, chama-se Guerra Civil. Sim. Então, e até recentemente foi adaptado para o cinema como um filme do Capitão América, mas na época era só um quadrinho. E eu fiz uma análise literária de formas para que a gente possa analisar uma história em quadrinho. Então eu discuti história, discuti enredo, ferramentas próprias, tudo, ferramentas próprias dessa linguagem. A gente tem que pensar que existe a literatura, como nós a conhecemos, existe o cinema, como nós o conhecemos, e existe uma outra forma de contar histórias, que são as histórias em quadrinhos, que tem semelhanças com essas duas artes, mas que tem uma particularidade também, tem uma coisa muito específica. E era atrás desse específico que eu estava pesquisando. Tá, isso porque as histórias em quadrinhos são sua paixão desde pequenininho. São. E como é que surgiu essa paixão? Eu acho que o meu pai comprou um gibi sem saber o que era, e eu era muito pequenininho, a gente morava aqui em Tubarão ainda, e esse gibi apareceu lá em casa. Eu lembro a história muito nitidamente, era uma história do Capitão América, mas eu lembro que a capa acabou caindo em algum momento. E com o passar do tempo, quando nós morávamos em São Martinho, o meu pai ele é representante comercial. Certo. Então, nas suas viagens, de vez em quando, ele passava perto de uma banca, mas muito esporadicamente, comprava um quadrinho e levava para casa. E eu sempre gostei muito da temática de super-heróis e tal. Então, antes de saber ler, eu já ia olhando as figurinhas. Isso os meninos, as crianças fazem hoje, até com livro infantil e tal. Mas você não tinha um incentivo, ele comprava, te dava e você... Mas a minha mãe sempre foi uma grande incentivadora de leitura. Então a minha mãe lia os quadrinhos também, e a minha mãe gostava de ler os livros pra gente. Então minha mãe comprava muitos livros.
o que é uma coisa que eu acho que é importante de se Fundamental. dizer, até porque em São Martinho as opções eram poucas, né? Minha mãe era assinante... Em outra época também, né? Isso, justo. Então, ela era assinante daquele Clube do Livro, a gente recebia os livros pelo correio. Sim. E a minha mãe comprou uma coisa que, para minha formação leitor, foi fundamental, que foi o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ali que eu aprendi a ler. Paixão, né? Paixão, não, realmente maravilhoso. O meu filho se chama Pedro, entre outras coisas, por causa do Pedrinho do Sítio do Pica-Pau Amarelo e por causa do Peter Parker do Homem-Aranha também, entre outras explicações, né? Ô, Fábio, então, começou então com os quadrinhos. Isso. E aí você ainda nem sabia ler, você gostava de folhear, porque ele é bem... colorido. as Desenho, imagens isso. e tal, bem atrativo. Exatamente, né? exatamente. E aí depois a sua mãe que continuou incentivando através da compra de livros, do clube de livros e minha tal. mãe foi uma grande incentivadora da leitura, tanto minha quanto da minha irmã. A minha mãe conseguiu formar 2 leitores. Que bacana Não, isso. minha mãe é show. Tá, e você como pai? Eu sei que você tem um filho pequeno de 4 anos. Certo. Como é que você enfim, você gosta de ler para o seu filho? Como é que... Gosto. Assim, o dinamismo do trabalho, a gente sempre acha que está fazendo bastante e que falta tempo. Mas uma coisa que lá em casa nós combinamos é que os pais precisam estar com os filhos. Tanto a minha esposa e eu também. Então, meu filho pede para a gente ler uma história antes de dormir. Ele tem os livros dele, nós compramos muitos livros dele. Algumas das minhas revistas ele pode ver, outras ele tem que olhar com certo cuidado, porque vai que rasga a capa, né? Não pode, você tem que cuidar. E tem que aprender a cuidar, porque livro também Exatamente, tem que ter cuidado, poxa, né? é um bem cultural, É tem que cuidar. verdade. Então eu leio para ele e eu gosto de incentivá-lo a também ir completando a história. Então, para brincar bastante com a imaginação. Tem que criar um momento lúdico, né, Fábio? Tem. Mas assim, Renata, eu acredito muito também que as crianças são muito imitativas. Então, ele tem que receber a história que a gente conta, mas é muito importante ele ver os pais lendo. Então, tem horas que eu estou lá no sofá, até um livro do trabalho, alguma pesquisa que a gente está realizando e ele está ali brincando, mas ele olha que o pai está lendo. Opa, isso é um hábito bonito de se cultivar. É verdade. Eu penso muito Concordo nisso. plenamente. A gente vai fazer um pequeno intervalo, Fábio, e a gente volta já já. Ok. Não sai daí.